Bom dia, gente. Todos prontos? Vamos começar? O capítulo de hoje é o 11 da apostila de vocês e o assunto de hoje é Modal Verbs, should, must and others. Como podemos perceber, diferentes atitudes de uma pessoa ao expressar uma ideia. Quando nos expressamos, podemos transmitir nossas atitudes em relação ao que dizemos de formas diferentes, usando nosso tom de voz ou gestos, por exemplo. Em inglês, uma forma comum de expressar nossa atitude em relação a uma ideia é por meio do uso de modal verbs. Esses verbos podem ser utilizados para expressarmos a probabilidade ou a necessidade de algo acontecer, dentre outros usos. Vamos, a partir de agora, aprender a expressar possibilidades, a determinar proibições, a descrever habilidades, a fazer pedidos e a dar conselhos, etc. Introduction. Os verbos modais são uma classe de verbos auxiliares cuja função é exprimir ideias, modos, e não tempos verbais, que são expressos pelos verbos auxiliares comuns. A maior parte dos sentidos dos modal verbs pode ser expressa em português por meio de verbos poder, os verbos poder e dever. Veja alguns exemplos. May I open the window? Eu posso abrir a janela? She must be waiting for us at home. Ela deve estar nos esperando em casa. You shouldn't spend so much time watching TV. Você não deveria passar tanto tempo assistindo televisão. Can. O verbo can, cuja tradução é poder, saber ou ser capaz de, é utilizado para expressar uma ideia de uma série de situações. Habilidade física ou intelectual. She can swim quite well. Ela consegue, né? Ela pode nadar muito bem. They can't speak Japanese. Eles não falam, não conseguem falar japonês. Possibilidade. Exemplo, turtles can live for 100 years. Tartarugas podem viver por 100 anos. Observação. Pode-se usar can expressando uma ideia de tempo presente ou futuro. Exemplo, I can help you today. Eu posso te ajudar hoje. They can meet you tomorrow. Eles podem encontrar você amanhã. Permissão. You can't smoke in this room. Você não pode fumar nesse lugar. Pedido, solicitação. Can I see the menu, please? Posso ver o cardápio, por favor? Probabilidade negativa, no presente. You can't be telling the truth. Não é possível, você não pode estar falando a verdade. Could. Considera-se could a forma passada de can. Note que o uso das aspas se deve ao fato de que os verbos modais não têm passado, presente ou futuro. Mas essa informação será importante para estudar reported speech. Nessa construção, could substitui can, assim como para falarmos sobre habilidades no passado. No entanto, ele tem seu próprio significado como verbo modal. Exemplos. I can play the piano. Eu sei tocar piano. Ideia presente. I could play the piano when I was a child. Eu sabia tocar piano quando era criança. Ideia de passado. Jennifer said, I can do it. Discurso direto. Jennifer disse, eu posso fazê-lo. Jennifer said that she could do it. Discurso indireto. Jennifer disse que ela poderia fazê-lo. Habilidade no passado. When I was younger, I could dance for hours. Quando eu era mais jovem, eu podia dançar por horas. Possibilidade. It could rain tonight. Poderá, né? Possibilidade. Poderá chover hoje à noite. Pedido, solicitação, mais formal que can. Exemplo. Could you do me a favor? Então, é mais educado e mais formal do que dizer can you do me a favor? May. Em uma tradução literal, pode-se dizer que may tem o mesmo significado de can. Qual é a diferença do uso, então? Além do fato importantíssimo de que ele não expressa habilidade, seu uso sempre será mais formal que can. Resumindo, se a relação com o interlocutor for formal, professores e diretores,
presidente de companhia, seu chefe, vamos usar qual? O may. Na mesma situação, mas com a informalidade, usa-se can. Permissão, solicitar, dar ou recusar o que? Formalmente. May I come in? Of course you may. You may not come in. Posso entrar? Claro que você pode. Você não pode entrar. Possibilidade, presente ou futuro. It may snow tonight. Pode nevar hoje à noite. Oferecimento. May I get something for you to drink? Posso pegar algo para você beber? Might. Might pode ser usado para expressar possibilidade, geralmente no presente ou no passado. Possibilidade. I might lend him my car, but I'm not sure. Talvez eu empreste meu carro para ele, mas não tenho certeza. Também substitui o may no discurso indireto. He said the shop might be closed. Ele disse que a loja poderia estar fechada. Should. Should é traduzido como dever. Exprime as seguintes ideias: conselho, sugestão, boa ideia. You shouldn't eat so much greasy food. Você não deveria comer tanta comida oleosa. It's not good for your health. Não é bom para sua saúde. Should I go there? Eu devo ir lá? É uma boa ideia eu ir lá? Probabilidade. Where are those documents? They should be in the drawer. Onde estão aqueles documentos? Eles deveriam estar na gaveta. Ou eles devem estar na gaveta. Number 7. Ought to. Expressa a mesma ideia de should. Conselho, sugestão, expectativa de que algo ocorra ou seja verdadeiro, porém com uma conotação mais forte. She ought to dedicate herself more. Ela deveria se dedicar mais. You ought not to drink so much coffee. Você não deveria beber tanto café. She ought to be home by now. Ela deveria estar em casa agora. Must. Apesar de ter a mesma tradução de should, se usa diverso. Ele pode ser usado para expressar situações presentes ou futuras. Nos outros tempos verbais, usa-se have to. Necessidade forte, obrigação. Forte obrigação. If he joins the army, he must obey the orders. Se ele entrar para o exército, ele deve ou terá que obedecer às ordens. The soldiers must shave every day. Os soldados devem ou têm que se barbear todos os dias. Atenção, a falta de necessidade é expressa por not have to. Exemplo, you don't have to do what she says. Você não precisa fazer o que ela diz. She's not your mother. Ela não é sua mãe. Proibição enfática. You mustn't park your car here. Você não pode estacionar aqui. É proibido estacionar aqui. Dedução, conclusão lógica, no presente. She's a kindergarten teacher. Ela é uma professora de jardim de infância. She must like children very much. Ela deve gostar muito de criança. Going deeper. Alguns gramatas admitem a forma needn't, não precisa de. Essa forma faz parte do inglês coloquial dos Estados Unidos. Na Inglaterra, ocorre o oposto, e ela é considerada de extrema formalidade. Exemplo, I needn't have gone into the office because there was no work for me to do when I got there. Eu não precisava ter ido ao escritório, porque não havia nenhum serviço para fazer quando cheguei lá. Had better. Assim como should e ought to, had better expressa recomendação, mas de uma forma mais forte, mostrando que pode haver consequências negativas se não se seguir o que foi sugerido. Exemplo, we had ou we'd
Better leave now, if we don't want to be late. Nós deveríamos sair agora, se não quisermos chegar atrasados. Had better refere-se ao presente ou ao futuro e é usado na afirmativa, na negativa e na interrogativa, sendo mais comum em interrogativas negativas. Exemplo: You'd better not suggest anything you're not 100% sure. Você não deveria sugerir alguma coisa que você não está 100% certo. Hadn't you better study more before the exam? Você não deveria estudar mais antes dos exames, dos testes? Atividade proposta para a próxima aula. Os exercícios dessa página 633, números 1 ao 4. Apenas leiam e marquem A, B, C ou D, e nesse caso A, B, C, D ou E. Tá, gente? Espero ter ajudado. Guys, that's all for today. Bye, see you next class.